Eu orei essa semana, estava pedindo a Deus uma palavra específica para trazer ao coração de cada um de vocês, nesse tempo de jejum, de consagração. Eu confesso, irmãos, que não é fácil você vir aqui para a igreja durante esse tempo às 6 horas da manhã. Hoje eu vim aqui, irmãos, nesse último dia, estava aqui às 6, e eu confesso para você, irmão, que acho que hoje foi o dia mais frio de todos os tempos que eu já vim aqui na igreja. Eu confesso, quando eu cheguei aqui, irmãos, quando eu abri a porta, o vento gélido do Polo Norte, ele estava levantando esse todo assim, fazia pá, pá. Cada martelada, irmão, eu sentia como se tivesse assim 30 quilos de gelo assim nas minhas costas assim. E eu falei, meu Deus, eu vou orar e eu não vou desistir de estar na tua presença. Então, querido, tempos de jejum não são tempos fáceis. Ninguém nunca falou que jejuar e orar ia ser muito tranquilo para cada um de nós. Pelo contrário, jejuar, orar, buscar a face de Deus envolve, sabe o quê? Diligência, envolve esforço, envolve decisão plena de dizer assim, Senhor, eu vou me manter firme mesmo diante da mais terrível adversidade. Isso é o segredo para quem, irmão, quer viver uma vida vitoriosa. E a Bíblia conta a história desse rapaz e de outros tantos que estavam, irmãos, ali cativos na Babilônia. Voltando um pouco à história, o povo de Israel havia desobedecido, reis se corromperam, eles resolveram adorar imagens de outros povos, se prostituíram com prostitutas cultuais, adoraram a deuses ali daqueles povos que faziam parte ali daquela região ali da Palestina. E como castigo, como recompensa dessa escolha errada que eles fizeram, a Bíblia diz que eles se tornaram cativos, né? A parte do reino do norte de Israel foi cativo para a Síria. E depois veio um outro grande império, que foi o Império Babilônico, e destruiu Jerusalém. A Bíblia fala que eles arrasaram o templo, destruíram tudo, e levaram cativos ali os moradores, deixaram pouquíssimas pessoas ali naquela terra, e levaram cativos lá para a Babilônia. Tem um salmo na Bíblia, irmãos, que ele diz assim, que os babilônios, enquanto eles estavam lá no cativeiro, pediam que eles tocassem canções junto aos rios de Babilônia, nos salgueiros que lá haviam. Mas eles diziam assim, como é que a gente vai cantar canções se a gente está aqui cativo? Essa era a realidade que Daniel, juntamente com todo o povo de Israel, estava fazendo parte naquele tempo. Era um tempo de trevas, um tempo de dor, um tempo de angústia. Pensa comigo, irmão, você não ter mais a liberdade de você poder fazer as suas orações, porque o livro de Daniel fala que eles ficavam lá vigiando, e se você orasse naquele tempo, você corria o risco de fazer o quê? De ser lançado ou numa fornalha, ou numa cova cheia de quê? Acabou-se a liberdade. Era essa a situação que eles viviam, e eles estavam vivendo cativos, escravos, por causa de escolhas que quem fez? Diga assim, eles. Escolhas que eles fizeram. Deus havia feito uma promessa tantas promessas lindas, mas Deus havia colocado uma condicional: se vocês se mantiverem firmes comigo, se vocês se mantiverem fiéis. E o povo fez exatamente a escolha errada. E o livro de Daniel, irmãos, começa falando que esses rapazes que estavam no cativeiro foram escolhidos, eles foram selecionados. Lá no capítulo 1 você vai encontrar que o rei Nabucodonosor, que era o governante daquela região, ele pediu aos seus funcionários que fossem lá no meio do povo e escolhessem dentro do povo de Israel aqueles jovens que se destacavam, aqueles jovens que estavam cativos, mas que se destacavam pela sua inteligência, pela sua aparência, para que eles servissem no palácio do rei, como escravos, sim,
porque essa era a situação que o povo se encontrava. E a Bíblia fala nesse livro de Daniel sobre essa experiência desse jovem rapaz que decidiu, irmãos, tendo a chance ali talvez da vida, sendo ele um escravo, um prisioneiro daquele governo, de poder, irmãos, desfrutar de tudo aquilo que aquele governo oferecia. Ele pôde, quando entrou no palácio, o rei Nabucodonosor chegou para eles, aqueles rapazes, e falou: olha, vocês têm a liberdade de vocês comerem as mais finas iguarias, desfrutarem todos os prazeres que a Babilônia oferece a vocês, porque agora, apesar de vocês serem escravos, eu estou dando a chance para vocês, de vocês experimentarem as coisas boas que tem aqui na Babilônia. Uau, pensa comigo, irmão, eles estavam comendo pão que o diabo amassou, literalmente. E agora, a própria figura que representa Satanás chega para ele e fala assim: olha, eu vou abrir uma exceção para vocês desfrutarem algumas coisas boas aqui na terra. Será que muita gente, irmão, tendo a mesma oportunidade, faria como Daniel e seus amigos? Ou rasgaria a Bíblia, chutaria o pau da barraca e falou: vamos cair para dentro dessa picanha, churrasco aqui à vontade? Quantas pessoas teriam uma atitude diferente de Daniel e seus amigos? Mas esses rapazes, a Bíblia fala que eles, desde o começo dessa história, eles decidiram não se contaminar com as finas iguarias do rei. A Bíblia conta que esses jovens, eles fizeram uma escolha consciente, dizendo: olha, apesar dessa grande oferta do rei da Babilônia, de desfrutarmos dos prazeres dessa terra, nós decidimos conscientemente não nos contaminarmos. E a Bíblia fala sobre esse jejum, sobre essa experiência de 21 dias que Daniel teve, onde ele se prostrou, onde ele chorou, onde ele pranteou, onde ele se humilhou na presença de Deus. O tempo de jejum, irmãos, é um tempo que é acompanhado de choro. O tempo de jejum é um tempo que acompanha sacrifício. O tempo de jejum, irmãos, é um tempo em que a gente reconhece que a gente não é nada diante de Deus. É o tempo que a gente reconhece os nossos erros, os nossos enganos. Jejum é um tempo, irmão, de santificação. Porque jejum tem tudo a ver com separação. Jejum tem tudo a ver com santidade. E foi o que Daniel e aqueles garotos, porque eram garotos, a história diz, irmãos, que eles tinham ali na faixa dos seus 17, 16, 18, não se sabe ao certo, mas eram garotos, eram jovens, que decidiram ali, irmãos, rasgar suas vestes, não se contaminar. Mas a Bíblia fala, irmão, que desse tempo em que Daniel se consagrou, esse tempo em que ele teve ali, irmãos, se rasgando na presença de Deus, trouxe a ele uma série de benefícios. Benefícios, irmãos, que ninguém poderia imaginar que viriam sobre ele. Benefícios, irmãos, que trouxeram saúde para ele, que trouxeram impactos na nação. Eu vou mostrar para você. O jejum que esses jovens decidiram fazer, essa consagração, irmãos, trouxe um resultado espantoso. E eu creio em Deus que esse jejum, irmãos, que nós fizemos durante esses dias, vão trazer, se não resultados iguais, resultados muito maiores do que aqueles homens experimentaram naquele dia. Se você crê, diga amém, em nome de Jesus. Então, irmão, o jejum, ele não pode ser interpretado erroneamente. O jejum, ele tem que ter uma clareza. O jejum, irmão, a gente viu que ele não serve como barganha, como eu falei aqui no início, porque o jejum não muda Deus. Tem gente que faz jejum falando assim: eu vou mudar essa disposição. Não, irmão, o jejum, ele não muda o coração de Deus, porque o coração de Deus, ele não nos dá
baseado naquilo que a gente faz, porque senão, irmão, a gente estava muito arruinado. A bênção de Deus sobre nós é por causa da sua graça, o seu favor imerecido e não buscado. O jejum, ele muda o seu coração, o meu coração, porque o jejum, irmãos, ele nos aproxima desse Deus soberano, e ele quebra toda a resistência, ele despedaça todo o jugo, toda a individualidade, todo o egoísmo. O jejum, ele não é para aparecer. O jejum, ele não tem poder em si mesmo. O jejum, ele não é apenas para você deixar de fazer algo que é permitido, porque se durante o tempo de jejum, irmão, você não se consagrar, você vai ser apenas alguém que deixou de comer carne durante 21 dias. Quantas pessoas, irmãos, são enganadas, porque elas fazem jejum. Eu vou fazer um jejum aqui do meu café da manhã, e ora só na hora do almoço, fala: Senhor, Tu és joia, obrigado por essa boia. E se engana a si mesmo. Jejum, irmão, ele tem que ser acompanhado de lamento. Diga comigo: lamento, choro, coração rasgado. Quando a gente faz isso, irmão, a nossa vida é impactada. A presença dele se torna algo, irmão, constante em nós. Nós queremos a presença, nós queremos ser dirigidos por ele, nós queremos que ele nos encha todos os dias. É para isso que a gente se consagra, é para que a gente viva mergulhados no rio de Deus. É para isso que a gente paga um preço. É para isso, irmãos, que a gente decide abrir mão às vezes do sono, a gente decide abrir mão do tempo, que a gente podia estar fazendo tantas coisas, para dizer: Deus, eu preciso da Tua presença. O salmista, durante vários salmos ali na Bíblia, você vai observar que ele rasga a alma diante de Deus. Ele fala: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, minha alma tem fome do Deus vivo. Quando a gente jejua, a gente está falando isso para Deus: Senhor, eu tenho fome, eu não posso mais viver essa vida que eu estou vivendo, uma vida indiferente, uma vida onde eu estou vivendo a mesma coisa. Não, eu quero mais, eu quero a Tua glória, eu quero o Teu poder. E se você tem sede de Deus aqui hoje à noite, irmão, eu quero dizer que a sua sede, depois que você se consagra mesmo, a tua sede é saciada nele. A Bíblia fala que depois dessas 3 semanas, no 24º dia, irmão, depois dessa consagração ali, a Bíblia fala que os olhos de Daniel se abriu e ele teve uma visão do rei, como João teve lá na ilha de Patmos. Você vê que a descrição, irmão, de Daniel 10 com Apocalipse 1 é muito parecida. A voz como voz de muitas águas, cingido, a mesma visão, falando acerca do rei. Quando a gente se consagra, irmãos, nossos olhos se abrem, a gente começa a ter um outro entendimento daquilo que a gente vive. A vida de Daniel foi mudada, ele foi cheio. 21 dias para quê? 21 dias que mudaram Daniel nas 3 áreas da vida dele. Daniel experimentou uma mudança, irmão, no corpo, na alma e no espírito. Diga comigo: no corpo, na alma e no espírito. Presta atenção. A primeira mudança que Daniel experimentou, irmão, foi no corpo. Abra sua Bíblia aí comigo. Eu quero que você vai acompanhar alguns textos que eu vou ler com você. A Bíblia diz lá no versículo 5 que o rei Nabucodonosor determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias e Misael. O chefe dos eunucos trocou o nome deles e os chamou de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz assim: resolveu Daniel
firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, ele veria o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele disse assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Diga comigo, 10 dias. No fim desses 10 dias, a aparência era melhor. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Você sabe o que aconteceu, irmãos? 3 anos em 10 dias. Diga comigo, 3 anos em 10 dias. Em 10 dias que esses jovens resolveram jejuar, porque era uma espécie de jejum, porque eles estavam abrindo mão das finas iguarias do rei. A Bíblia diz que ao cabo de 10 dias, o corpo daqueles homens, daqueles jovens, já estava transformado pelo sacrifício que eles fizeram. O jejum traz saúde para você. O jejum, irmão, ele traz saúde para o seu corpo. Ele traz para você disposição que antes você não tinha, porque você está se consagrando a Deus. A Bíblia fala aqui no versículo 15, ele diz assim: no final dos 10 dias, a sua aparência era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Saúde e boa aparência. Eles tinham força, vigor inabalável. Ao fim daqueles dias de jejum, aqueles jovens irmãos estavam fortes, estavam revigorados, estavam ali, irmãos, com boa aparência, com saúde, com força, para fazer o que fosse preciso. A gente vê hoje tanta gente morrendo, irmão, quando a gente pede para fazer um negocinho, a pessoa chega, irmão, parece aquele urso do pica-pau, assim, que ele pega quando está diante ali para pedir um peixe, ele pega, tum, tum, tum. Não sei se você viu esse desenho, acho que não é da sua época, né? Mas eu vi aquele urso, irmão, e eu falava assim: meu Deus, esse cara finge aqui esse negócio. Tanta gente morrendo, irmão, porque está fazendo algumas poucas coisas. Pessoa sem vigor, a pessoa não tem energia, não tem disposição, a pessoa não tem constância. Quando você jejua, quando você se consagra, Deus te dá saúde, vigor, boa aparência. Deus revigora as tuas forças, Deus te torna mais forte. Deus faz com que você, irmão, tenha esperança. Mas tem mais. Olha o que a Bíblia fala aqui no versículo 18. A Bíblia fala assim, irmãos: em sido tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Deus os tornou resistentes e firmes. A bênção sobre o corpo, irmão, vem também sob forma de livramento. Olha o que a Bíblia fala lá no versículo, capítulo 3, no versículo 25. A Bíblia diz assim: tornou ele e disse, falando sobre o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. O jejum, irmão, te livra da fornalha de fogo. O jejum te livra, irmão, quando você está ali achando que as chamas vão te destruir, que as águas vão te afogar. Mas quando você jejua, quando você se consagra,
mal nenhum chega na tua tenda, o inimigo não pode te tocar, porque existe uma proteção invisível, mas real sobre a tua vida. Isso vem, irmão, de consagração. Nós somos livrados dos nossos inimigos. Deus fecha a boca de leões que estavam ávidos para te tragar. O jejum traz benefícios para o seu corpo, amém? Mas em segundo lugar, também traz benefícios para a sua alma. Diga comigo: o jejum traz benefícios para a minha alma. Pastor, o que é alma? É o seu intelecto. Nós, irmãos batistas, acreditamos que o ser humano, ele é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. A alma, irmãos, é onde está o seu intelecto, as suas emoções. E sabe o que a Bíblia diz, irmãos, depois desse tempo? Olha o que a Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 1. Ele diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Presta atenção, irmão, quando você se consagra a Deus, Deus te torna 10 vezes mais sábio, Deus te torna 10 vezes mais inteligente. É Deus quem te promove quando você se aproxima dele. Pastor, eu preciso passar no concurso. Jejua, meu filho, porque Deus vai multiplicar sua sabedoria, Deus vai multiplicar sua inteligência. Pastor, eu estou determinado a fazer um negócio, e eu preciso de discernimento para eu não entrar em barca furada. Qual é a saída, irmão, que Deus dá para a gente? Jejua e ora. Porque quando, irmãos, a gente sacrifica, Deus nos promove, Deus potencializa o que Ele deu a você. Se tem alguém que conhece você como ninguém, é quem te fez, é quem formou você. Como diz lá no Salmo 139, a Bíblia diz que antes, irmãos, que não havia semente na barriga das nossas mães aqui, Ele já nos conhecia pelo nome. Se tem alguém que pode capacitar você a superar qualquer desafio que você está achando grande hoje, é o Deus quem te firmou, quem te formou, quem te fez. Por isso, irmão, a melhor coisa que a gente pode fazer é jejuar. Porque quando a gente jejua, a gente se torna mais íntimo. E quanto mais íntimo eu me torno do meu Pai, do meu Criador, mais sabedoria eu vou ter dele, porque eu vou entender os meus pontos fortes, eu vou superar as minhas limitações, e eu vou vencer nas áreas que estão se interpondo diante de mim. Quem crê nisso, diga amém. A Bíblia fala que Daniel tinha um temperamento excelente. Abra sua Bíblia aí comigo, lá em Daniel capítulo 6, no versículo 3. Benefício para a sua alma: mais sabedoria, mais inteligente. Ele foi considerado o melhor. Ele teve um temperamento equilibrado. Porque a Bíblia diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Presta atenção comigo. Quando eu me consagro, o meu temperamento, as minhas emoções, elas se encontram sob o jugo, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Isso faz, irmãos, com que eu não seja dominado pelos medos, pelas circunstâncias. Mas a Bíblia fala que um dos frutos da presença do Espírito Santo em nós é a temperança, domínio próprio, um temperamento excelente. A Bíblia fala no capítulo 5, no versículo 12, que como fruto disso, irmão,
A Bíblia diz assim: porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação. Você está passando um tempo difícil? Pastor, estou passando talvez a luta da minha vida. Talvez os seus negócios estejam passando a crise que você nunca queria ter passado. Talvez seu relacionamento esteja na crise, irmão, terrível. Talvez você está passando guerra com teu filho, com a tua filha. Talvez você está passando guerra no teu emprego, uma perseguição, assédio moral. A Bíblia diz que porque Daniel era aplicado às coisas da eternidade, porque ele era alguém dedicado, irmãos, à santificação, foi dado a ele a capacidade de resolver situações aparentemente impossíveis. Meu Deus. A Bíblia diz que ele se tornou capaz e aplicado. A Bíblia diz no versículo 11 desse mesmo capítulo: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente se santifica, a gente se torna luz. A gente começa a iluminar. A gente começa, irmãos, a ser lâmpada onde você está. Isso é benefício do tempo de consagração na presença do Deus Todo-Poderoso. Jesus promove uma mudança no teu corpo. Jesus promove uma mudança na tua alma. Mas Jesus também promove uma mudança no teu espírito. A Bíblia diz em Daniel capítulo 10, versículo 11, que ele se tornou muito amado de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Diga comigo: homem muito amado. O jejum nos aproxima de Deus. E quando você, irmãos, decide se afastar das coisas deste mundo, quando você decide sacrificar às vezes a televisão, que tantas vezes suga o que de bom a gente tem, quando a gente decide, irmão, não assistir alguns filmes que têm o poder de tirar de nós a nossa essência, sabe o que acontece? A gente se aproxima dele e é capaz de escutar aquilo que ele diz para nós constantemente: tu és meu filho amado, eu te amo, eu tenho prazer em você. Quando você se consagra, o seu ouvido se apura e você é capaz de ouvir isso. E as lágrimas vêm nos teus olhos e você chora. E você percebe que você não é um filho órfão. E você percebe que você tem pai. E um pai que cuida de você. Por que tem tanta gente, irmãos, hoje pensando no suicídio, pensando em dar cabo da própria vida? Porque é incapaz de ouvir um eu te amo da parte de Deus. Porque tanta luta, tanta guerra, tanta tribulação está sobre ele, que ele é incapaz de ouvir que Deus o ama como ele é. Mas quando a gente rasga as nossas vestes, quando a gente se santifica, a gente ouve a doce voz do Senhor dizendo: tu és o meu filho amado. Você consegue ouvir como Daniel, irmão, nesse texto ele ouviu. Daniel se tornou um guerreiro de oração. No capítulo 6, no versículo 10, quando Daniel soube da oposição, eles estabeleceram uma regra para todo mundo, que todo mundo tinha que se curvar diante de uma imagem. E aí Daniel, quando soube daquela oposição, a Bíblia diz assim, lá no versículo 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura, na verdade, a estátua era lá da cova
lá da fornalha. Aqui havia uma escritura assinada que ninguém podia, irmãos, fazer orações a qualquer outro Deus, senão ao rei. Quando Daniel soube dessa oposição, a Bíblia diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O jejum apura as suas armas de guerra. O jejum, irmãos, ele te eleva o seu treinamento para a batalha. O jejum, ele te adestra, te faz um guerreiro, irmão, forte e temido no inferno. O jejum faz com que você receba poder do Espírito Santo, como a gente leu lá no versículo 12 do capítulo 5. Porquanto o Espírito é excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, soluções de casos difíceis. Muitos dons começaram, irmãos, a aparecer, a se evidenciar na vida de Daniel, por causa de sua consagração a Ele. Sabe uma resposta, irmão, um dos benefícios dos 21 dias é que a gente tem, irmãos, as nossas orações respondidas. A Bíblia diz assim, capítulo 10, versículo 12: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quem quer ter as suas orações respondidas, irmãos? Levanta a mão assim bem alto. A Bíblia fala que após esse tempo de consagração, o anjo de Deus falou: meu filho, Deus chegou você aí, Miguel, vem cá. Daniel está me pedindo algo. Traz a resposta dele aqui. Leva a resposta que ele está pedindo. Quando você se consagra, as suas orações são respondidas. O teu clamor é atendido. A tua oração é ouvida e ecoada nos céus. E os anjos de Deus são comissionados para trazer a resposta que você está pedindo. A consagração tem esse poder de trazer à existência aquilo que não existe. Fé. A tua fé, quando você começa a ver, irmãos, as suas orações respondidas, a sua fé começa a se fortalecer, e você começa a se robustecer, e você começa a ver: meu Deus, dá certo. Quando eu oro, as coisas acontecem. Quando você ora, os anjos de Deus vêm para te defender. A Bíblia fala que Deus enviou, que o príncipe da Pérsia resistiu. Mas nesses 21 dias, quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? Sabe, irmãos, as orações de Daniel não se restringiram, esses benefícios desses 21 dias, à vida de Daniel, porque a Bíblia, ela fala indiretamente respostas que advieram desse comportamento consagrado a Deus. Toda a sua nação foi beneficiária da consagração daquele homem de Deus. Como assim, pastor? Após isso aqui, irmãos, após esses eventos, a Bíblia diz que Deus moveu o coração do rei Artaxerxes, permitindo que um pessoal, que talvez você já deve ter ouvido falar, chamado de Esdras, Neemias, eles voltassem para Jerusalém, para reconstruir os muros e o templo de Jerusalém. A bênção do jejum não se restringiu apenas a Daniel, mas veio sobre toda a sua nação. Por isso, quando você ora, quando você jejua,
além de você receber tanta bênção de Deus, a bênção não fica represada só em você. Ela começa a ir para onde? Para a tua família, para a tua igreja, para a tua nação. Por isso, quando o pastor Ricardo fala que nós vamos ser reconhecidos como a igreja do avivamento, eu creio e tomo posse dessa palavra. Sabe por quê? Porque quando cada servo de Deus entende a sua posição e se dispõe a se consagrar, sabe o que acontece? Essa bênção e essa presença de Deus na tua vida começa, irmãos, a transbordar na sua família é impactada, a sua nação é impactada, a sua igreja começa a colher os frutos da presença do Deus Altíssimo. 21 dias, Deus restaurou a sorte de um homem e de toda a sua nação. O que Deus fará quando toda uma igreja se consagra e se derrama perante o seu altar? Grandes coisas estão por vir, e você faz parte disso. E você faz parte dessa história. O jejum é nada mais do que uma entrega. É se deixar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, para que Ele diga quem você é, para que Ele te encha da presença dEle, para que você desfrute de tudo aquilo que Ele já tem para você, no nome de Jesus. Queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você começasse a dizer a Deus: Senhor, Tu és, ó Pai, ó Deus, a minha vida, Tu és a minha essência, Tu és o meu bem mais precioso, Senhor. Você já fez uma declaração hoje de amor ao teu Deus, nesse 21º dia de jejum, de consagração. Você já disse a Ele obrigado. Ouça a voz do Senhor falando com você hoje. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Deixa Deus ministrar nessa hora essa voz aí dentro de você. Deixa Ele falar com você. Deixa essa unção, essa graça de Deus invadir você agora nessa hora. Vá recebendo o amor de Deus aí onde você está. Seja cheio nessa noite em nome de Jesus. Seja cheio nessa noite em nome de Jesus. Seja cheio. Tu és exaltado aqui neste lugar, Senhor. Você pode abrir a sua boca agora e começar a adorar a Jesus. Você pode dizer palavras de adoração a Ele. Nessa noite. És mais real